Olá, turma. Como a maioria de vocês, né, estão preparando a escrita de um artigo científico do tipo pesquisa bibliográfica, surgiu essa ideia da gente postar uma aula sobre esse conteúdo, né, para dar umas orientações mais direcionadas para vocês, certo? Então, com esse intuito, a gente tem como objetivo caracterizar o artigo científico de pesquisa bibliográfica, apresentando um exemplo de artigos desse tipo que já foi publicado na revista Soma, tá? Então, afinal de contas, o que é um artigo bibliográfico? Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Você deve estar pensando no tema para fazer o seu artigo e você vai fazer uma revisão da literatura baseada naquele tema que você escolheu, né? Essa revisão é, na realidade, um levantamento bibliográfico ou uma revisão bibliográfica, onde vocês devem estar procurando essas bibliografias em livros, periódicos, artigos de jornais, sites da internet, entre outras fontes, né? Aqui é importante vocês delimitarem uma quantidade de bibliografias a serem pesquisadas, assim como informar o momento, né, o ano, o período, a data, né, que vocês fizeram esse levantamento, tá? Porque aí fica bem registrado. O objetivo da revisão bibliográfica é discutir as ideias de vários autores acerca de um mesmo tema, acerca de um mesmo problema, tendo em vista que sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto e visa, por meio de uma compilação crítica e retrospectiva de várias obras, demonstrar o estágio atual da pesquisa em torno de determinado objeto. A estrutura do artigo. Vamos pensar no artigo agora em si. A estrutura do artigo, o que ele tem? Vai ter lá o título, né? O nome dos autores, aí logo depois vem o resumo e o abstract. Aí nós temos a introdução, a parte do desenvolvimento, que é onde você vai colocar também a metodologia, e a parte da conclusão, seguida das referências bibliográficas. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada estrutura dessa, analisando um artigo que já foi publicado na revista Soma. Tá aí o endereço, a página do artigo, tá? Lá na revista, se vocês quiserem ler ele por completo. Então, o título, né? A gente já viu essa aula sobre o título. O artigo que nós vamos colocar como exemplo é esse aí. Contraposições em concepções educacionais, referências em clássicos. É um artigo de pesquisa bibliográfica. Então, aqui eu tenho o resumo, né? A parte inicial do resumo é aonde você vai fazer a apresentação do tema, né? Olha aí como foi que os autores fizeram. No estudo sobre concepções em educação, é fato a presença de antinomias conceituais e antinomias sobre perspectivas educacionais. Aí ela já apresentou, né, o tema do artigo, vai falar sobre essas antinomias, né? Aí logo em seguida, na parte do resumo, você vai colocar o objetivo do trabalho, que é o que está aí sublinhado aí de preto, né? Ó, a partir desta tríade, este trabalho teve como objetivo geral, certo? E lá no final do resumo, você vai justificar a importância desse tema, que é o que eu coloquei aí nessa chavezinha verde.
Adicionalmente, a revisão permitiu identificar que o cerne dessas contraposições encontra situado no âmbito de interesses de grupos sociais ou econômicos, né? Está justificando a importância do tema. Tá? Então, no resumo, vocês se detenham a isso, tá certo? Apresenta o tema, o objetivo e justifica a importância, ok? Aí depois você vai fazer isso aí na outra língua, né? Na língua inglesa, que é o abstract, e a gente começa a outra parte do artigo, que é a parte de introdução, tá? Na parte na introdução, tu vai fazer uma discussão sobre o tema e contextualizar o trabalho, certo? Olha aí como ela já começa falando, né? Os autores já começaram falando o que eram essas antinomias, né? Antinomias que envolvem perspectiva, vai propor uma discussão sobre o tema, né? No sentido de contextualizar o trabalho periódico, o artigo, certo? Eu andei vendo alguns artigos da revista. Geralmente a introdução ela é pequena do artigo, né? Dá uma folha e meia, tá certo? De página do computador, né? Na introdução também a gente apresenta o objetivo, tá? Aí, ó, tomada essa contextualização como ponto de partida, esse trabalho tem como objetivo asseverar que essas três contraposições, ela já colocou lá quando ela foi discutir o tema, lá no início da introdução. Aí ela já puxa para o objetivo. E por fim, tem uma apresentação sobre a contribuição proposta, né? Outro sim, cabe citar que o presente ensaio tem sua importância pautada pela certeza de que a compreensão de discussões contemporâneas se ergue não apenas pelo olhar do cenário atual, mas também pelo olhar de cenários anteriores. Então ele já faz na introdução, apresenta qual foi a contribuição daquela pesquisa, certo? Logo depois vem a outra parte da estrutura do artigo, que é o de desenvolvimento, né? Aonde você vai descrever o método adotado para revisão. Ela colocou lá o item, né? Nesse artigo, método e caracterização do estudo. Então, se você for ler bem aí esses 3 parágrafos, ela está apresentando aí detalhadamente como é que foi a metodologia deles, né? O presente estudo deriva de uma pesquisa exploratória e bibliográfica conduzida por uma revisão narrativa de literatura específica e da corrente de análise qualitativa. Aí ele diz, de um total de 16 obras estudadas, foram selecionadas 10 obras em função da existência de conceitos e posicionamentos. Aí ela diz quais foram as obras que foi analisado, o ano de cada um. Então, aquela história do que eu falei lá no início da aula, que você deve delimitar uma quantidade de bibliografias que vocês vão utilizar e informar a data que foi feito esse levantamento bibliográfico, ok? Então, na parte do desenvolvimento, você já entra com a parte metodológica em si, certo? Prosseguindo, né? Você vai fazer um detalhamento do método, justificando as etapas propostas. Então, você vai descrever realmente o que foi que você fez. E no caso, né, você vai falar das obras que você pesquisou. Vamos imaginar aqui, né, esse autor de 1886 e de 1997, eles apresentam uma definição contrária. A mesma posicionamento de 1997 foi de 2008, mas não foi já o de 1998, tá entendendo? Então você vai já organizando esse levantamento bibliográfico que vocês fizeram, organizando no sentido de dizer, esse aqui está mais para a teoria A, esse aqui está
já aponta para a teoria B, se eles concordam, se eles discordam, e aí vai desenvolvendo o teu desenvolvimento do artigo, ok? Faz um detalhamento do método justificando as etapas propostas, tá? Aí você vai fazendo subitens, né? Olha que nesse desenvolvimento dela, ela colocou 3.1 da educação popular em oposição à educação para as elites, 3.2 do coletivo em contraposição individual. Aí, em cada item desse tá inserido lá aquelas 16 obras que eles falaram lá no início da metodologia, lá no início do desenvolvimento. Aí cada um você vai colocando o teu levantamento bibliográfico que tu fez, tá? Aqui eu... não, só coloquei esses dois, mas tem mais, viu? Não foi só esses dois subitens que foi colocado no artigo, não. Depois vocês podem dar uma analisada com mais calma. Aqui só são exemplos. Então, ó, em cada subitem desse mostra que foi pesquisado. E aqui, atenção, tá bom? Com aquelas regras de citações que a gente falou nas aulas passadas, ok? E, por fim, a última parte do artigo é a conclusão. A última parte não, a última parte é a referência, mas a referência a gente já falou também naquela aula sobre referência, que a gente está mais falando do artigo bibliográfico em si, tá certo? Então, como última parte, vamos dizer assim, a gente tem as conclusões, aonde você vai mostrar a importância do trabalho, né? Você vai mostrar a importância do seu trabalho. Então, exemplo, a partir do referencial bibliográfico analisado, é possível identificar a presença das 3 contraposições, né? Que ela falou dessas contraposições lá na introdução. Com certeza foi um daqueles subitens lá da metodologia. E agora ela chegou à conclusão que realmente se identifica a presença dessas 3 contraposições no tema lá, no tema de concepções educacionais, que é o objeto tema de estudo do artigo científico, ok? Aí, ó, no segundo parágrafo, bem, o que ela diz? Muito embora as referências bibliográficas representem um espaço temporal de aproximadamente 3 séculos, é real a repetição alternada de conceitos ou visões sobre a quem, como e por quem a educação se concretiza, questões estas que baseiam as contraposições construídas. Então, ela mostrou a importância está tentando colocar aqui a importância do trabalho que foi realizado e descreve o tipo de revisão realizada também, que foi quando ela fala lá no início, a partir do referencial bibliográfico, certo? Nas considerações finais também você deve descrever as contribuições do trabalho, né? A importância, as contribuições, apresentar também sugestões para novos trabalhos ou sugerir, recomendar, né? Futuros trabalhos sobre esse tema, né? Então aí tem, independente das visões, referências e situações encontradas no referencial bibliográfico analisado, é mister que se observe que elementos como equidade e formação para atendimento às demandas de grupos dominantes estão presentes em todas as 3 contraposições elencadas, caracterizando aspectos de contraponto que integram a essência destas posições. Então, a contribuição que os autores deram com esse trabalho, né, foi que se observa, né, uma diferença nas 3 teorias lá, né, nas 3 concepções. Apresenta sugestões. Isto implica a contínua e atual presença desses contrapostos nas discussões contemporâneas, o que permite afirmar que os estudos da história da educação, dos pensamentos educacionais e dos educadores se fazem cada vez mais importantes, haja vista que problemas antigos continuam como questões ainda não superadas e que a educação persiste nos seus conceitos subordinados aos ditames econômicos e sociais, né? Então, na conclusão, vocês vão ficar atentos a isso. Mostra a importância do trabalho, descreve o tipo de revisão que foi realizado, mostra a importância
descreve as contribuições, e se você pode também, se quiser recomendar a continuidade futura de uma revisão nesse tema, ou de um subtema muito próximo a esse tema que vocês escolheram, vocês também podem fazer essa recomendação sem problema nenhum lá aqui nessa parte da conclusão. E aí você referencia, né, de acordo lá com como a gente viu nas aulas passadas. E aqui eu só queria que eu tô dando uma sugestão, tá bom? Para vocês ficarem ligados aí, tá certo? Apesar de muitos professores orientadores incentivarem a realização da pesquisa bibliográfica sobre a curiosa afirmação de que é mais simples, essa orientação está equivocada, a meu ver, tá? Então, uma vez que se esquecem de avisar da necessidade de apresentar, ao final, uma contribuição de concordância ou discordância ao que está posto pelos autores pesquisados. Muitas vezes a gente pega artigos de pesquisa bibliográfica onde o orientador não sugere que o aluno, né, proponha que ele concordou ou discordou com o que foi pesquisado. Então, fica aí minha sugestão de você, aluno, sugerir isto para o orientador, e aí vocês conversam. Professor, eu posso acrescentar se eu concordo ou se eu discordo com a pesquisa bibliográfica que eu fiz, quais são os autores que eu concordo mais, qual que eu discordo mais. Então, isso aí fica como sugestão para vocês discutirem com os orientadores de vocês, certo? Então, pessoal, a aula era essa. O objetivo da aula era mostrar cada estrutura, a estrutura do artigo de pesquisa bibliográfica. Cadê o slide? Peraí, só um momento. Aqui, né? Com um exemplo de um artigo da Soma que já foi aceito e já está no site lá deles, que vocês podem também procurar outros também, tá certo? Lá tem alguns, lá tem vários. Mas basicamente a estrutura é essa: resumo, introdução, desenvolvimento, presta atenção que tem que colocar a metodologia aqui, e a conclusão, tá? Com, obviamente, as referências bibliográficas. Então, até mais, tá bom? Abraço.